Paz e bem, salve Maria Imaculada! Que grande alegria ter você aqui no nosso canal Parábolas de Fé. Quero te convidar para se inscrever, ativar o sininho aqui no canal, comentar este vídeo e deixar o seu like. Vamos acompanhar o Evangelho de hoje, comentado desta terça-feira, dia 2 de março. Vamos então iniciar este nosso momento nos colocando na presença de Deus, rezando: meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho de hoje, segundo São Mateus, capítulo 23, versículos de 1 a 12. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos e lhes disse: os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trechos da Escritura na testa e nos braços e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixeis chamar de mestre, pois um só é vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Na terra não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, então vamos meditar, refletir este Santo Evangelho de hoje, desta terça-feira, dia 2 de março. Jesus que fala às multidões e aos seus discípulos, e fala hoje ao nosso coração, ao nosso interior, para fazermos este exame de consciência. Jesus vem para nos ensinar, para nos moldar, mas cabe a cada um de nós acolher esta palavra e buscar vivê-la, buscar uma conversão diária, mudança de atitude, mudança de pensamento, de intenções, e a partir daí ir vivendo a palavra de Deus no nosso dia a dia. E ele fala o seguinte: os mestres da lei, os fariseus, têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. E aí ele fala: por isso vocês devem fazer e observar tudo o que eles dizem, né? Devemos observar e fazer tudo o que a lei, o que a palavra nos diz, nos ensina. Mas ele fala aqui, né, que os mestres da lei e os fariseus, eles não agiam conforme a palavra, conforme a lei. Então Jesus fala: não imiteis as suas ações, porque eles falam e não praticam. Como é importante aqui esta palavra para fazermos um exame de consciência, porque falar é muito fácil, né? É fácil falar assim: nós temos que ser bondosos, viver o perdão, amar os nossos inimigos. Como é, né, bonito, mas não pode somente virar uma poesia, né? Acharmos belo e não viver na prática isso no nosso dia a dia. Exige o nosso esforço para colocar em prática todos os ensinamentos, até mesmo os mais desafiadores. Nós temos que buscar, sempre pedir a graça de Deus para vivermos a palavra. Como eu disse, falar é fácil, difícil é
agir, é um desafio. Mas não é por isso que a gente, né, vai desistir aí no primeiro passo, falar, não tem como, esse trecho, essa palavra, esse ensinamento de Jesus, este mandamento, né, até aqui eu até consigo fazer, realizar, mas aqui já é um exagero, não tem como. Não, nós temos que enfrentar esses desafios e buscar sim realizar, viver a palavra de Deus no nosso dia a dia. Peço auxílio dos céus, dos anjos, dos santos, de Nossa Senhora, de nosso Senhor Jesus Cristo, para que nos ajudem a melhor vivermos, colocarmos em prática a palavra de Deus, porque é importantíssimo, né, colocar em prática, não só observar, não só conhecer a palavra, mas vivê-la. E aí Jesus fala, olha, os fariseus e os mestres da lei, eles amarram pesados fardos, colocam nos ombros dos outros. Olha só, né, como é fácil, né, a gente cobrar do outro. Essa pessoa não vive essa palavra. A gente vai colocando tantos fardos nos ombros dos outros, mas a gente mesmo nem consegue viver aquilo. Não consegue colocar em prática aquela palavra e estamos condenando o outro que não está conseguindo. Né? Jesus fala que eles mesmos não estão dispostos a movê-los nem sequer com um dedo, não querem, né, mudar em nada, mas os outros têm que mudar, os outros têm que viver aí a palavra, né? Vamos colocando pesados fardos nos ombros dos outros. Então, olhemos para nós, olhemos para a nossa vida. Como é que nós estamos agindo no nosso dia a dia? É como aquela parábola, né, que o marido, né, acorda de manhã, olha pela janela e vê a casa do vizinho sempre suja, né, e sempre comenta com a mulher, né, ele vai tomar o café da manhã e fala, nossa, o nosso vizinho nem todo dia fica com essa casa imunda, né, nunca percebeu, fica feio, né, para as pessoas que estão passando aí na rua, a casa toda suja. E aí toda manhã o marido, né, comentava isso com a mulher. E aí teve um certo dia que ele estava um dia bonito, ele resolveu tomar café ali na varanda da casa dele, tomar o café da manhã, e olhou para a casa do vizinho e percebeu que a casa estava limpinha. Ele comentou com a mulher, olha, finalmente aí o nosso vizinho limpou a casa, né? Tava suja a casa. Aí eles terminaram de tomar café, a esposa subiu com o marido novamente ali, né, olhando pela janela e viu que a casa estava suja. E aí eles perceberam que na verdade não era a casa que estava suja, era a própria janela deles que estava suja, e aí eles estavam achando que era a casa do vizinho que estava suja. Quantas vezes agimos assim, né? Estamos ali apontando os defeitos dos outros, mas esquecemos de olhar para nós mesmos, para a nossa janela, de limpar a nossa janela, limpar o nosso coração, as nossas atitudes e nos purificarmos para melhor vivermos a palavra de Deus. E aí Jesus também alerta neste evangelho uma coisa, né? Que os fariseus e os mestres da lei faziam ali, né, as suas ações, né, usavam faixas largas com trechos da escritura na testa, nos braços, colocam na roupa longas franjas. Para que eles faziam isso? Para serem vistos pelos outros, para serem elogiados, aplaudidos pelos outros, dizendo, olha como aquela pessoa é boa, como aquela pessoa é santa, olha o que ela faz, isso e aquilo, só para serem elogiados, né? É uma vaidade imensa, é um grande alerta também para cada um de nós. Nós temos que agradar o coração de Deus, viver a palavra de Deus no nosso dia a dia, não para os outros ficarem reparando e dizerem, né, olha como aquela pessoa é santa, como aquela pessoa é próxima de Deus, que maravilha, e vão aplaudindo, elogiando. Não é desta maneira que nós temos que agir, né? Não adianta levar uma enorme cruz ali no pescoço se você, no seu interior, não carrega Jesus contigo. Então, que a gente possa
fazer este exame de consciência. Como é que eu estou agindo? Será que é para receber elogios dos outros? Ou será que é para agradar o coração de Deus porque eu amo ao nosso Senhor Jesus Cristo? Eu continuo falando aqui o evangelho que os fariseus, os mestres da lei gostam de lugar de honra nos banquetes, ali dos primeiros lugares nas sinagogas, de serem cumprimentados nas praças públicas, de serem chamados de mestre. Olha só a vaidade, vai crescendo a cada dia e isso vai fazendo com que eles vão se afastando de Deus, de Jesus. E Jesus alerta, não deixem que as pessoas o chamem de mestre, porque um só é o vosso mestre e é Jesus. Jesus é o nosso mestre. Aí ele fala também, dá outro exemplo, na terra não chameis a ninguém de pai, porque um só é o vosso Pai, é Deus Pai que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, porque Cristo, Jesus Cristo é o nosso guia. É a Ele que nós temos que ouvir as palavras e seguir a sua voz. Jesus Cristo é o nosso guia, é o caminho, a verdade e a vida. Então, ele completa aqui no final do Evangelho, conclui: o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve, porque quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Devemos nos esvaziar de nós mesmos, de toda essa vaidade, egoísmo, para permitir que Cristo cresça em nós. Nós temos que diminuir, nos humilharmos, para sermos exaltados não pelas pessoas, mas pelo próprio Cristo Jesus. É importante, o que é ser humilde? Humilde é reconhecer a nossa pequenez, a nossa condição pecadora, a nossa fragilidade humana e reconhecer que precisamos de Jesus para sermos melhores, precisamos estar em comunhão com Ele. Quando a pessoa humilde, ela abre o coração e permite que Deus age através dela. Ao contrário, aquela pessoa que se acha melhor do que as outras, que não é humilde, ela é autossuficiente, ela não precisa de Deus, ela não precisa ser moldada, ela não se aceita, ela não aceita ser mudada, ser moldada pela palavra de Deus, e assim acaba se distanciando do Pai. Portanto, quem se exaltar será humilhado, mas quem se humilhar será exaltado por Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado pelo seu carinho, pela sua companhia neste vídeo. Deixe aí o seu like, o joinha, o comentário, se inscreva aqui no canal e que Deus te abençoe por intercessão de nossa Mãe Maria. Salve Maria Imaculada!